Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Nós estamos estudando o livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 13º, Reencarnação. Estamos vendo o processo de reencarnação do espírito Segismundo, todo o processo que implica no preparo da reencarnação, no vínculo que ele tem com os pais, que serão os pais dele na nova encarnação, e todas as explicações dos orientadores, do Alexandre, do Herculano, toda a equipe de preparo desse processo, de forma muito detalhada, de forma muito explicativa, com muitas perguntas do André Luiz. Então, são muitas informações, é uma recomendação para quem está chegando agora, iniciando o estudo, que ouça, que acompanhe os áudios anteriores desde o início para poder se situar na história, para poder pegar ali todas as explicações que foram dadas, toda a leitura, para não ficar truncado ali o entendimento, a ideia geral, a ideia principal do texto, do livro. E nós vamos continuar a leitura do ponto em que paramos a semana passada, onde há sempre ali as perguntas de André Luiz e as explicações de Alexandre, que esclarece a André Luiz e a nós também, nos dá muitas informações importantes, detalhes de todo esse acompanhamento que eles estão fazendo. Vou pegar um trecho aqui da leitura para nós situarmos a ideia principal. Fala assim: certas almas heróicas escolhem semelhante entrada na existência carnal a fim de se fortalecerem nas resistências supremas contra o mal. Desde os primeiros dias de serviço uterino. Entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Ele está dando ali todo um contexto da explicação sobre a dificuldade do espírito aceitar a reencarnação, Muitos falham, muitos desistem, e que precisa ter ali ser forte, nas suas determinações, para não falhar novamente, para não errar novamente. Aí ele continua: nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Muitas fracassam. Todavia, há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna, dizendo da quantidade de espíritos que conseguem cumprir, mesmo diante das dificuldades, cumprem todo o processo reencarnatório de maneira satisfatória, e infelizmente muitos também não conseguem fazer da mesma maneira e acabam sucumbindo, acabam errando novamente e tendo que ter novas oportunidades para solucionar as grandes dificuldades que trazemos. Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos, quer dizer, teratológico significa estudo da monstruosidade em patologia, defeitos congênitos, defeitos físicos, já desde nascença, limitações, tudo isso é esse estudo que ele fala aqui. E de determinadas moléstias congênitas que no mundo confrangem o coração. As asserções do momento levavam-me a novo e fascinante estudo.
a questão das provas retificadoras e necessárias. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos, em companhia dele, junto de Herculano. Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para ajuizar com precisão relativamente aos caprichosos desenhos sob nosso olhar. Então eles estavam analisando os mapas cromossômicos, né, do corpo, do novo corpo que estava se formando, né, que ia receber aquele espírito do Sigismundo. Ele continua: não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais, por falta de elementos para a comparação analógica, mas posso dizer que, finda a parte propriamente técnica das conversações, o meu orientador acrescentava satisfeito: com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Depois de pequena pausa, acentuou: os membros e os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Voltando-se para os construtores, falou-lhes afável: meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Então, essa faixa etária, né, da criança até os 7 anos, é o que nós aprendemos normalmente, onde se estabelece, concretiza realmente a reencarnação, né? Até os 7 anos, ela se completa, a reencarnação do espírito se completa ali no novo corpo. Aí ele fala: depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Não que eles nos abandonem, eles nos acompanham, mas não tão de perto, né? Vamos dizer assim. Então, até os 7 anos, realmente, é um acompanhamento muito rigoroso, e depois eles dão um pouco mais de liberdade para o espírito caminhar sozinho, né? Mas continuam nos monitorando. O acompanhamento é constante, né? Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra os assédios das forças menos dignas. É uma proteção que eles dão ali já desde durante a gestação, a proteção àquele espírito, né? Para que nada influencie negativamente ali todo esse processo que eles estão preparando aqui. Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios de formação do timo, glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil, desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular, até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue, né, dos glóbulos vermelhos que são produzidos na medula,
Então ele pede atenção ao timo, que é essa glândula responsável pelo desenvolvimento da medula óssea e, consequentemente, da produção dos glóbulos vermelhos. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção. Enquanto se estendiam sob meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando amplo exame da célula-ovo, acerquei-me do instrutor e, sentindo-o mais acessível às minhas interrogações, perguntei: Temos nesses mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuídos nos cromossomos? A lei da herança, porém, será limitada? A criatura receberá, ao renascer, a total imposição das características dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Então, André Luiz está perguntando se toda a hereditariedade dos pais, né, as tendências que os pais carregam, se tudo isso vai ser transmitido pro feto ali, né, para a parte espiritual, a parte dos cromossomos, a parte fisiológica. Aí ele responde: Não, André, observou o orientador, com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nasciturnos, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce, desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma, nos círculos benditos da experiência. Então ele explica, né, como que nós herdamos dos nossos pais as tendências, não os processos já definidos do que seremos, as tendências, trazemos tendências para determinadas situações que podem ser desenvolvidas ou não, de acordo com o nosso livre-arbítrio, né, com a nossa liberdade de ação, que todos os espíritos têm. Não é porque o pai era de um jeito que o filho vai ser também, ou a mãe de uma forma, o filho ou a filha serão iguais. São tendências, podem ser ou não, né, desenvolvidas, adquiridas ali no decorrer da encarnação. É isso que ele está tentando explicar para André Luiz, que não será uma imposição para o novo corpo tudo o que o pai ou a mãe traz. Vai depender de cada um na sua vida, no decorrer das suas experiências, da nova vida, da nova encarnação. Então nós vamos ficar por aqui hoje. Tenhamos uma boa semana, fiquem todos em paz, que Deus nos abençoe a todos.